Bom dia a todos. Sou o professor Ernesto César, professor da disciplina Estratégica Empresarial. O nosso conteúdo de aula hoje iremos ver planejamento empresarial, ambiente empresarial, o negócio e a postura estratégica da empresa. O objetivo da nossa aprendizagem é compreender os conceitos de planejamento e organizacional, apresentar os tipos de estratégias empresariais que interagem com as políticas organizacionais e detalhar os aspectos necessários para fazer um diagnóstico interno e externo da empresa, como também estabelecer a missão da empresa. Eu gosto sempre de começar com essa frase, já que nós estamos falando de planejamento: se nós não planejarmos o nosso futuro, outros o farão por nós, para nós, por nós ou pior, contra nós. Então, o planejamento em qualquer situação ele é fundamental. E quando nós estamos falando de uma empresa, de uma organização, eu tenho que definir meus objetivos, eu tenho que ter foco para fazer um bom planejamento. Então, vamos entender o que seria um planejamento estratégico. Segundo Oliveira, o planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro tende a ser diferente do passado. Nós planejamos para o futuro. O planejamento estratégico é fazer com que o executivo tenha uma percepção de colocar a empresa numa posição ideal no futuro. Isso envolve algumas indagações. Por exemplo, o que fazer, como, quando, quanto, para quem, por quê, por quem e onde. Aqui, quando você observa aqui nos níveis de planejamento, nós temos no nível institucional, são três: é o planejamento estratégico, tático e operacional. O estratégico ele vai mapear o ambiente, ele vai avaliar as forças e as limitações da organização, as incertezas, e observar também quais as possibilidades, quais as oportunidades que esse ambiente vai favorecer a empresa. No planejamento tático, ele vai traduzir e interpretar essas decisões que o nível estratégico definiu, Ele vai pegar os planos concretos, vai concretizar os planos a nível de departamento. E o planejamento operacional é o desdobramento dos planos táticos de cada departamento em planos operacionais para que a tarefa ou atividade realmente aconteça. Aqui nós temos uma visão mais ampla, mais disseminada, de como funciona o planejamento estratégico. Primeiro, você vai criar, você vai formular, você vai identificar o propósito da empresa, as intenções da empresa. Aqui nós vamos observar, por exemplo, missão, visão, abrangências, princípios e valores, formulando também metas e objetivos. O segundo passo seria a análise do ambiente externo, oportunidades e ameaças, e fazer análise do ambiente interno, forças e fraquezas. Terceiro passo, depois que a gente fez a formulação de metas, objetivos, declaração de missão, etc., nós vamos fazer a formulação da estratégia. Nós vamos formular qual a melhor estratégia para a minha empresa. Feito isso, eu vou implementar essas estratégias. E, paralelo a todos esses processos aqui disseminados, nós vamos fazer um controle e oferecer um feedback a cada uma dessas partes. Para que eu possa formular a estratégia, eu tenho que ter muito claro a minha missão, minha visão, mas principalmente com as informações que eu tive do ambiente externo, e as informações que eu adquiri do ambiente interno, eu cruzo essas informações, crio um cenário e aí sim eu vou formular qual a melhor estratégia para a minha empresa. Então, no planejamento estratégico, nós temos alguns princípios gerais. Que princípios são esses? Primeiro, o princípio de contribuição aos objetivos. Nós temos que planejar pensando nos objetivos máximos da empresa, aqueles que são fundamentais para que a empresa chegue a atingir o foco que foi pré-determinado. E eles têm que estar dentro de uma hierarquia, uma forma hierárquica, para poder alcançar a totalidade. O segundo princípio é da precedência do planejamento. Nós sabemos que o planejamento é uma função administrativa, portanto, ele tem que ter um valor maior do que os outros princípios, porque um bom planejamento tem tudo para levar a empresa ao sucesso. E nesse princípio a ideia é que
o planejamento ele seja de forma bastante valorizada para que ele seja bastante acertado. O terceiro princípio geral é o princípio de maior influência, penetração. Nós sabemos que toda mudança gera conflito. E essas mudanças, porque o planejamento estratégico ele vai planejar para o futuro. Não tem sentido a minha empresa ter uma estrutura hoje ou manter essa estrutura para o futuro. Eu vou ter que melhorar. Um exemplo, por que eu devo planejar bem para o futuro, estrategicamente falando? Minha empresa, um exemplo, estou em 10º lugar do ranking do setor dela. E daqui a 5 anos, 8 anos, eu quero ser líder de mercado. Então, eu tenho que promover mudanças na empresa, eu tenho que encontrar estratégias para que eu possa, daqui a 5 ou 8 anos, eu ser líder de mercado. Mas, para isso, eu tenho que envolver pessoas, tecnologias, sistemas. Tudo que envolve uma organização interna e todos os fatores que contribuem externo, direto ou indiretamente, eles devem ser levados em consideração. Portanto, esse princípio de maior influência e abrangência é fundamental para que a empresa tenha essa visão. O outro princípio, o quarto, é a maior eficiência. Então, uma empresa tem que ser eficiente, ela tem que ter eficácia e efetividade. Vamos ver cada um desses. A eficiência é a capacidade de fazer corretamente as coisas, obtendo melhor resultado e menor custo com a qualidade. O que é isso? Eu sempre tenho que trabalhar, produzir mais com menos recursos. Mas eu não posso perder na eficiência o foco da qualidade. Eu vou buscar sempre utilizar menos recursos e produzir mais com qualidade. Já a eficácia, ela tem como foco o resultado, então ela não se preocupa com os recursos, enquanto que a eficiência se preocupa em minimizar os recursos, em trabalhar com menor quantidade de recursos. Na eficácia, eu vou me preocupar em fazer o que deve ser feito. Portanto, eu tenho uma eficiência que faz o que tem que ser feito, mas se preocupa com a utilização dos recursos, e na eficácia eu faço o que tem que ser feito e não me preocupo com a questão da utilização dos recursos. Ou seja, eu vou usar os recursos que forem necessários para fazer com que o objetivo seja cumprido. E aí nós temos a efetividade. A efetividade, ela é uma habilidade que vai juntar a eficiência com a eficácia ao mesmo tempo. Então, se você consegue ser eficiente e eficaz, ou seja, você faz o teu processo, entrega teu produto com utilização de menos recursos, e esse produto tem qualidade, esse produto foi feito dentro do que foi especificado, a empresa terá efetividade. É o momento em que eu tenho a eficiência e a eficácia trabalhando juntos. Aqui, só para facilitar mais a compreensão, enquanto a eficiência se preocupa com os meios, ênfase nos meios, nos recursos, realização de tarefas, solução de problemas e treinamento de funcionário. A eficácia, ênfase nos resultados, consecução dos objetivos, acerto na solução proposta e operações realizadas corretamente. Ele vai trabalhar dentro de uma lógica que tem que fazer o que tem que ser feito. A eficiência tem que fazer o que tem que ser feito, mas se preocupando com a utilização de recursos. Novamente aqui, para que vocês possam entender, a eficiência, um foco no custo, né, fazer corretamente, utilizar produtivamente os recursos, ou seja, fazer mais com menos, custo-benefício, enquanto que a eficácia, eu tenho um resultado, fazer o que deve ser feito, capacidade de atingir objetivos, cumprir metas, que é muito interessante. Uma empresa, ela precisa ser eficiente e eficaz. E aí o impacto desse custo, desse resultado, vai me dar uma efetividade. Fazer corretamente o que tem que ser feito, transformar a situação existente, ou seja, promover mudanças em desenvolvimento da empresa, e a relação entre produção e a capacidade de produzir. Nós vimos os 4 princípios gerais. Agora nós vamos ver os 4 princípios específico do planejamento. Primeiro, participativo. Ele tem que facilitar o processo de elaboração a ser realizado pelas áreas responsáveis pelo processo. Então, esse participativo, como é um processo sistêmico, a empresa tem que ser envolvido todas as partes, principalmente a área responsável pelo processo. O de coordenação, vocês sabem que toda empresa é um sistema formado de subsistemas, que são seus departamentos, suas áreas funcionais. Então, no planejamento coordenado, tem que haver uma sinergia, um foco para que a empresa trabalhe
coordenado, que os departamentos estejam interdependentes, que seja harmoniosa a maneira de trabalhar para a consecução de um objetivo final. O terceiro planejamento é o integrado. Esse integrado é importante, que ele tem que criar níveis hierárquicos. A empresa já tem seus níveis, mas você tem que trabalhar de uma forma que todos esses níveis hierárquicos da empresa, não importa se você seja operário, seja líder, seja encarregado, chefe, gerente, você tem que ter uma integração para que a empresa, todos esses planejamentos integrados, venham dar um bom resultado para a empresa. E o último planejamento específico seria o permanente. Isso é a ideia de que o planejamento ele é feito, a consecução dele ele é feito, mas ele tem necessidade de estar sempre se atualizando. Porque muitas vezes você planeja algo, mas durante a execução daquele projeto, daquela atividade, há uma necessidade de se repensar. Portanto, ele tem que ser permanente, ele não pode ser fixo, engessado, ele tem que ter flexibilidade. Nós temos alguns tipos de estratégias, tá? E essas estratégias, por exemplo, o conceito de estratégia, segundo Andrews, ele diz o seguinte: conjunto de objetivos, quais as finalidades, metas, diretrizes fundamentais de planos para atingir algum objetivo, né? Ele é postulado e que vem a definir as atividades em que a empresa se encontra, que tipo de empresa ela é e ou ela deseja ser. Então, quando eu penso em estratégia, eu vou encontrar um caminho, né, para poder atingir objetivos, metas, diretrizes, e tem que ter uma concepção de saber quem é a empresa, onde ela está e onde ela quer chegar. O que seria, então, uma gestão estratégica? Processo de transformação organizacional para o futuro. Quando você lida com a estratégia empresarial, você precisa ter uma gestão para o futuro. Porque a empresa ela se encontra, como eu dei aquele exemplo, ela está em 10º lugar do ranking. Ela quer chegar daqui a 5 anos em ser líder de mercado, ela tem que se transformar. Portanto, a gestão estratégica ela vai ser um processo de transformação para o futuro. Mas é interessante que ela é liderada, conduzida e executada pela alta administração, ou seja, pelo nível estratégico. Você tem na administração nível estratégico, tático e operacional. Quem vai tomar as decisões estratégicas é o nível estratégico. De diretoria, presidente, conselho administrativo, conselho acionista, que vão tomar as grandes decisões da empresa. No entanto, ela tem que haver a colaboração, já que a empresa é sistêmica, de toda a gerência, dos supervisores, de todos os funcionários e demais colaboradores. E o conceito de administração estratégica são os planos ou séries de passos em que a alta administração deve realizar as tarefas para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos. Ora, você planeja, né? Você tem que colocar isso em prática. Você vai ter uma gestão que vai fazer com que esses passos, esses planos, venham a ser desenvolvidos. Portanto, a administração estratégica é exatamente administrar esses planos, projetos, séries de passos, etc, etc. E aqui nós temos alguns tipos de estratégia. Estratégia de sobrevivência, pode ser redução, né? Chamada de sobrevivência e redução, turnover ou reviravolta de custos, né? E desinvestimento. Existe a estratégia de manutenção, que é a estabilidade que a empresa faz. Exemplo, nós estamos com uma pandemia nesse momento. Então, o que acontece? Não é normal, não seria salutar para a empresa que ela começasse a investir nesse momento. Ela estabiliza, ela para de crescer, ela não reduz. Então, ela para de investir naquele momento, dá férias coletivas, cria mecanismos para não demitir ninguém, não fechar a empresa, e nessa estratégia, ela vai se manter por um período, faz um planejamento de uma estratégia de manutenção, e se houver condição, a crise passa e ela vai dar continuidade. Se demorar muito, ela tem que partir para uma estratégia de sobrevivência, que seria de redução. A estratégia de crescimento ela pode ser através de inovação de produtos, joint venture. Joint venture é quando duas empresas ou mais se unem através de um projeto com um tempo determinado, ele vai, ela cria uma outra empresa, né? Por exemplo, 3 empresas se unem,
Vamos pegar aqui um exemplo para facilitar. Você tem, por exemplo, uma pandemia nesse momento. Então, 3 laboratórios se unem e criam um outro laboratório para desenvolver uma vacina contra esse vírus. Ok. Depois que desenvolveu, eles vão comercializar essa vacina e cada uma dessas 3 empresas vai receber a sua participação nos lucros, né? Isso é a joint venture. E tem outras formas de joint venture através de contratos, alianças, onde 2 empresas se unem para usar a tecnologia da outra. Isso é outra forma de joint venture. A internacionalização é quando a empresa começa a trabalhar em outros países ou em outras regiões que ela não está. E outra forma de crescimento é a expansão. Pode ser vertical, horizontal ou diversificada. Lá na frente nós vamos ver cada uma dessas. A estratégia de desenvolvimento é aumento do mercado, produto, serviço, financeiro, capacidade de estabilidade. E aí sim nós vamos trabalhar na horizontal, vertical, no crescimento concêntrico, conglomerado, o interno e misto. Nós vamos ver depois, lá na frente, cada uma dessas estratégias. Aqui nós temos a estratégia de sobrevivência, quando não existe outra alternativa. Quando o ambiente, a empresa apresenta situações inadequadas ou perspectivas caóticas. Então, por exemplo, a empresa entrou em dificuldade, ela não está conseguindo, está trabalhando vermelho. Então, ela vai fazer o que nós chamamos de estratégia de redução de custos, ou seja, turnover ou reviravolta. A mais utilizada nesse período da recessão. Vamos dizer que uma empresa foi muito houve um impacto muito forte com essa pandemia. Ela vai demitir, vamos dizer que ela tenha 100 funcionários, um exemplo, ela demite 50 funcionários, ela tinha 2 filiais, ela fechou as filiais, ficou só com a matriz, então ela vai diminuir o seu tamanho. Aí, se não der certo, ela vai para o desinvestimento. O que é o desinvestimento? Quando a empresa está bem, ela está ganhando dinheiro, ela está tendo bom fluxo, ela investe em outros ativos. Ela pode comprar uma outra empresa, ela pode comprar, por exemplo, caminhões, etc. Mas aí, como ela está na redução, ela precisa se capitalizar. Ela vai desinvestir, ela vai vender o negócio, o que ela comprou no momento que ela estava bem, para poder tentar salvar o negócio original dela. E se não der certo, ela vai para a liquidação. Na liquidação, não necessariamente seria fechar o negócio, certo? Pode ser fechar o negócio, mas ela pode tentar vender os ativos dela. Como ela pode também pedir uma concordata, que é uma recuperação judicial, que ela pede um prazo para tentar sair daquela situação. Se não sair, ela pede falência, né? Depois nós temos a estratégia de manutenção. Continuar sobrevivendo, manter a posição já conquistada, aquilo que eu falei. Nessa de estabilidade, ela não vai diminuir o tamanho dela, não. Ela vai só equilibrar aquela situação com a ameaça naquele momento, né? E evita ter perdas futuras. Dedicação a um único negócio, né? A questão da estratégia de nicho, ela vai se preocupar nessa estratégia de manutenção, ela permanece só naquele negócio. Por exemplo, existe nos Estados Unidos uma empresa que vende Tianxia. Essa empresa ela tem 8 unidades, ela tem 8 filiais, né? Uma matriz e 7 filiais. E o dono falou o seguinte: olha, eu só quero trabalhar com isso, eu não quero crescer mais, eu quero estabilizar como eu estou. Então é uma decisão dele, né? E aí ela pode trabalhar tanto com um único negócio, com mercado, tecnologia. E a especialização, que nós chamamos de concentração. Muitas empresas elas se preocupam em trabalhar com um único negócio para se tornar especialista, para canalizar suas energias para um único negócio. As estratégias de crescimento elas podem se dar em crescimento interno orgânico, né? Ela aumento de vendas, ela busca novos produtos, aumenta a venda através de novos produtos. Ela pode ser uma aquisição de integração, né? Que aí é onde nós trabalhamos com a questão das empresas. Eu posso comprar uma concorrente, né? Eu posso buscar, por exemplo, um aumento de participação em outras empresas. Eu tenho as alianças estratégicas. Aqui nessa aquisição de integração, pode ser na vertical, como pode ser na horizontal. Na vertical, eu vou trabalhar por exemplo, eu vou comprar um concorrente. E na horizontal, eu vou trabalhar tanto em direção ao cliente, ou seja, eu vou comprar um cliente meu,
para vender meus produtos, ou eu vou comprar o fornecedor que me fornece. Então, seria na vertical. As alianças e parcerias, essas alianças estratégicas e parcerias, elas podem ser joint ventures e as alianças estratégicas. Joint venture eu já expliquei. 2, 3 empresas se unem, formam uma outra empresa com um tempo determinado para um projeto específico. Alianças estratégicas, por exemplo, tem empresas do ramo da construção que se unem e formam um consórcio para disputar uma licitação e nesse consórcio ele vai estabelecer um projeto, vamos dizer que são 3 empresas, uma construção de Castelão, por exemplo, eles vão ter o de terraplanagem, o da construção pesada e da construção civil, ou seja, a parte hidráulica, elétrica, cada um vai fazer a sua parte e ganhar seu dinheiro. Acontece que eles se uniram para que eles pudessem ter mais vantagem competitiva na hora de competir na licitação. As fusões é a combinação de empresas que elas permutam suas ações e criam a terceira empresa. Exemplo, você tinha a Sadia e tinha a Perdigão. A Perdigão uniu-se com a Sadia e criaram a BR Food, que hoje é só BRF, já não é mais BR Food, é só BRF. Essa empresa BRF passa a controlar as marcas Sadia e Perdigão. Isso é fusão. Você tinha a Brahma e tinha a Antártica. Fundiram, criaram a Ambev. A Ambev hoje, ela comanda a Antártica e a Sadia. Você tinha o Banco Itaú e Unibanco. Se uniram e hoje a fusão Itaú-Unibanco comanda o Itaú e comanda algumas carteiras do Unibanco, porque não existe mais Unibanco. Para eles não era interessante manter essa marca, então eles tiraram. E você tem a diversificação, né, internacionalização. É quando você entra em novos mercados, produtos diferentes, né? Então, a diversificação, você vai trabalhar, por exemplo, a Uniateneu, ela trabalha com a educação. De repente, ela compra um posto de combustível, compra uma farmácia. Ela está diversificando a sua empresa, a sua organização. Então, diversificar é isso. Principais classes de oportunidades de crescimento. Crescimento intensivo, penetração no mercado, desenvolvimento do mercado, desenvolvimento de produto. Crescimento integrado, integração para trás, que é quando eu, por exemplo, eu compro o meu fornecedor, aqui é vertical, que nós chamamos crescimento de integração vertical regressivo, porque eu vou comprar um fornecedor e aí eu vou diversificar meu negócio, porque agora eu vou trabalhar com outro produto. Ele pode ser de integração para frente, quando, por exemplo, eu compro um cliente, eu tenho uma indústria e eu vendo para uma determinada empresa. Eu vou lá e compro a empresa. Então, essa empresa é diferente do meu ramo, o meu é indústria, o dele é comércio. Mas aí eu vou ter agora controle com as vendas, porque ele vai vender o meu produto. Integração horizontal é quando você compra, por exemplo, um concorrente. Você compra, por exemplo, a empresa de um outro setor, né, que você diversifica. No caso aqui, está especificando o crescimento de diversificação concêntrica, é quando, por exemplo, uma empresa de ketchup, né, ele trabalha só com ketchup, então ele compra uma empresa de maionese. E aí fica mais... você vai criar uma sinergia, por quê? Porque o meu distribuidor, meus empregados, meus colaboradores, os meus vendedores, eles poderão vender os dois produtos que eles têm uma certa facilidade, porque todos os dois vão atender a um mercado específico. A diversificação horizontal é quando eu compro uma empresa que não faz parte do meu setor. E a diversificação conglomerada é quando você compra empresas de outros setores, mas que você não cria nenhuma sinergia com ela. São empresas, às vezes, feitas apenas, esse movimento corporativo, apenas econômico-financeiro. Aqui nós temos estratégias de desenvolvimento de mercado, né? Crescimento de venda com outros mercados. Você, por exemplo, tem uma empresa em Fortaleza e abre uma empresa lá em Juazeiro, por exemplo. Desenvolvimento de produto e serviço, você vai aumentar, melhorando os produtos e serviços para os mercados atuais, né? Criando novas características, criando novos produtos. Desenvolvimento financeiro é a junção da estratégia das duas anteriores, né? Desenvolvimento de capacidade, quando você ocorre uma associação entre a empresa com um ponto fraco, em uma tecnologia alta, isso faz com que o índice de oportunidade da outra empresa, com um ponto forte em tecnologia, vai melhorar a tua condição. Você cria uma sinergia disso aí. E o estabelecimento
e o desenvolvimento por estabilidade, que a gente já falou, né? Colocando uma associação ou fusão de empresas que buscam tomar evoluções uniformes. Então, quando você funde, quando a Sadia fundiu, por exemplo, fez uma fusão com a Perdigão, essa empresa BRF, ela passou a ser muito mais forte no mercado, porque ela criou uma grande sinergia entre essas empresas do mesmo ramo. Nós vamos conversar com vocês agora um pouquinho sobre as políticas empresariais. Então, as políticas procuram refletir e interpretar os objetivos, desafios e metas, bem como estabelecer limites ao planejamento estratégico envolvido. Vamos entender isso agora com mais clareza. Os 10 conceitos das políticas empresariais modernas são: primeiro, eu tenho que ter políticas de interesse, de direção, de filosofia. Quais são os princípios da minha empresa? Onde minha empresa quer chegar? Os princípios e objetivos. Quais são os objetivos? Quais são as metas corporativas? Qual o pensamento da minha empresa? Qual é as ações que nós iremos desenvolver? Quais são as condutas estáveis e de longo prazo? Por exemplo, eu faço estratégia empresarial para longo prazo. Então, aqui eu vou criar normas, vou criar leis, vou criar situações que vão determinar quais são os interesses da minha empresa. Por exemplo, uma política salarial para a minha empresa. A minha empresa, um exemplo, a empresa tem como política salarial o reajuste mais aumento. O que quer dizer isso? É que a cada ano a inflação foi 5%, ela vai dar os 5% e vai dar mais, vamos dizer, 3% de ganho real. Então ela deu o reajuste, reajustou o valor monetário do salário do empregado, mas deu 3% a mais. Algumas medidas, como por exemplo, de comportamentais, como os funcionários devem utilizar as fardas, os EPIs, né, que a lei também já estabelece. Nas políticas são diretrizes, são leis, são normas que irão estabelecer para que a empresa caminhe com muita segurança. Nós temos algumas fontes dessas políticas. Por exemplo, quanto à conceituação, são estabelecidas, solicitadas e impostas. Quanto à divulgação, explícita e implícita. E quanto à abrangência, negócio, direção e gestão. Então vamos ver cada uma delas. Quanto à conceituação, as estabelecidas são políticas estabelecidas pela autodireção que tem por finalidade orientar os colaboradores em seu processo de tomada de decisão. Então é o seguinte, a empresa tem como política de tomar uma decisão em que todos os seus processos têm que ocorrer de forma que não haja atraso na entrega do produto final ao cliente. Ou seja, essa empresa tem como princípio a pontualidade. Para ela preza muito isso. Então, todos os funcionários terão que trabalhar com essa finalidade, com essa orientação de trabalhar dentro de prazos. Né? Políticas solicitadas são decisões provenientes de tomar decisão pela autodireção, por solicitação subordinada. Exemplo, política de crédito junto ao cliente. Então, de repente, como é que funciona a linha de crédito para o cliente? Minha empresa, ela vende a prazo. Então, vamos lá. Eu vou utilizar como política de crédito uma linha de crédito da própria empresa ou eu vou contratar empresas como cartão de crédito, por exemplo, como bancos para financiar o meu produto. Então, são políticas que são determinadas. Se eu determinar que eu vou pegar recurso da própria empresa e vou financiar o cliente, ou seja, eu vou vender fiado ao cliente, ele vai me pagar isso em parcelas que são determinadas, todos esses ajustes nós vamos dizer que são políticas conceituadas, de conceituação, solicitadas. E as impostas são aquelas políticas que são impostas e determinadas por fatores externos à empresa. Como exemplo, governo, sistema financeiro. Deixa eu dar um exemplo. O governo estabelece que nenhuma empresa pode pagar menos do que um salário mínimo. Então, essa política do salário mínimo, ela atinge todas as empresas. E a minha empresa é obrigada a seguir essa política. Uma política do governo, do Ministério do Trabalho, é que os trabalhadores que trabalham em atividades que corram risco, que têm necessidade de uso do EPI, a empresa é obrigada a oferecer a EPI o EPI para os funcionários. Então, são políticas, são normas, são leis que irão facilitar a empresa funcionar. Então, se um funcionário não usar o EPI, a empresa pode, inclusive, chegar a um determinado momento de dar uma demissão sem justa causa, depois de ter passado de alguns processos.
Por quê? Porque ela é obrigada a cumprir a lei que diz que todo funcionário tem que usar EPI, dependendo da atividade, etc, etc. Ok? Quanto à divulgação, as políticas de divulgações são políticas explícitas, é aquela que se apresenta como forma escrita e pré-estabelecida, e para tomar decisões, facilitando assim a opção da alternativa a ser adotada. Essas políticas, elas são declaradas em documentos, em, por exemplo, manual de ética, né? Então, em instruções técnicas, ela é explícita, ela é muito clara. E as implícitas refere-se àquilo que não é formalizado, pois não é falado ou escrito, mas submetido às práticas organizacionais cotidianas com as regras. Vamos lá. Tem regras que você não precisa estar escrito. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu sei que eu não posso entrar em determinados setores de fabricação, fabril. Então, o que é que acontece? Não está nem escrito aquilo, muitas vezes, mas eu sei que não posso. E se eu tiver condição de entrar, eu terei que ter autorização, eu terei que usar equipamentos para entrar naquele local. Apenas como exemplo, às vezes não está nem escrito algumas divulgações, mas ela é tão inerente ao trabalho. Exemplo, funcionário de bermuda para a empresa, uma empresa mais formalizada, né, que exige um padrão comportamental mais formal, não precisa nem dizer, ele não vai chegar lá de bermuda, sandália, camisa aberta, etc, etc. Aqui eu queria falar um pouco das políticas gerais de negócio e políticas gerais de direção, geral de gestão e gestão específica. Política geral de negócio representa os princípios e práticas do esforço da empresa com alocação de recursos para desenvolvimento. Ora, eu tenho um projeto. Eu tenho que criar uma política de como é que nós iremos alocar recursos para esse projeto. Então, são políticas gerais para que o negócio funcione. Exemplo, eu tenho um departamento de RH. O departamento de RH necessita de recursos. O departamento de marketing precisa de recursos. Então, nós vamos entender que essas políticas gerais do negócio, como isso vai acontecer. Exemplo, o que você espera de comportamento de todas as áreas da empresa? Então, são políticas gerais. Exemplo, respeito, ética profissional, né? Evitar, por exemplo, assédios morais, sexuais. São normas gerais para o negócio. Gerar de direção refere aos princípios e critérios essenciais ao processo decisório da empresa, objetivando estratégias dos compromissos da alta e da média direção, como também envolvendo relações de controle. Essas políticas gerais de direção, ele vai estabelecer hierarquias, ele vai estabelecer como a empresa funciona, como a comunicação, como as normas são estabelecidas. Também ainda de gestão, né, qual é o estilo de gestão implantado pelo executivo, referente ao comportamento subordinado. Então, é importante que vocês entendam que nessa política de gestão, como é que o gestor se porta em relação ao subordinado, né? Qual a maneira com que ele faz com que esses funcionários passem a ser, por exemplo, motivados? Como é que ele cria situações de motivação para esse empregado? E as específicas representam políticas que devem ser seguidas e respeitadas por determinada área da empresa. Exemplo, colaboradores de linha de produção receberão premiação. Então, para cada área, por exemplo, vendedores recebem comissões, tal. Isso seria as políticas específicas. Aqui as características das políticas através da flexibilidade, abrangência, coordenação e ética. Na flexibilidade, a empresa está em constante interação com o ambiente. Ora, nós sabemos que o ambiente externo, ele é quem determina o que a empresa pode fazer. Muitas vezes a empresa está crescendo, surge uma crise, o que vai acontecer? Né? Nessa crise, a empresa vai ter que modificar as suas políticas, o planejamento para aquele momento. Né? E aí o que é que acontece? Ela tem que ter flexibilidade, ela não pode ser rígida. Abrangências, pois deve cobrir os vários aspectos e dificuldades que se desenvolvem na operação da empresa. Essa política, ela abrange que setor da empresa, que departamento, quais os departamentos, ou se estão todos os departamentos, tem que ser estabelecido.
Coordenação, pois caso contrário, os esforços podem ser dirigidos para tarefas pouco correlatas. Eu tenho que criar políticas que criem uma integração entre todos os setores, que existe uma correlação entre um setor e outro. Você pode pensar, por exemplo, você tem um setor que entrega um produto a um outro, né, a um cliente interno. Esse produto tem que ser entregue dentro do que foi combinado. Então, as políticas levam a isso. E a questão ética, né? Pois deve estar de acordo com os padrões éticos de conduta da empresa. A empresa, quando uma pessoa é admitida, ele recebe o que nós chamamos de treinamento introdutório, as empresas que têm um pouco mais de estrutura. Nesse introdutório, é mostrado para o funcionário o que a empresa espera dele em questão de comportamento, questão éticos. E muitas vezes ela tem um manual de ética, um manual de funcionário, e esse funcionário é interessante que leia, que conheça, para que ele possa implementar isso dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano. Interação entre as estratégias e as políticas. Primeiro, lembre-se, a estratégia deve vir antes da política. Você cria a estratégia e aí você vai trabalhar em cima dessa estratégia para criar as políticas para que essa estratégia ocorra. Importante. Primeiro, trabalhar inicialmente com objetivos não quantificados, sem prazo, para depois estabelecer desafios quantitativos e com prazo. Então, você tem a estratégia, nesse momento você não tem uma quantificação ainda, nem prazo, mas depois você é obrigado a estabelecer. E para o mesmo processo de interação entre estratégia e política, o gestor deve adotar os seguintes processos. Primeiro, estabelecer as estratégias, como nós falamos anteriormente, ela vem antes da política. 2, estabelecer as políticas. 3, rever as estratégias com base nas políticas. Se existe nexo, se existe um comprometimento entre um e o outro, se tem sentido se estabelecer essas estratégias, essas políticas estão bem estabelecidas, que venha a agregar valor às estratégias. E rever as políticas com base nas novas estratégias. Ou seja, você tem uma política, mas você está criando uma nova estratégia para a empresa, ver se essas políticas são compatíveis com essas novas estratégias. Ainda sobre a interação das estratégias com as políticas, para promover interligação das estratégias com a política, algumas variáveis devem ser levadas em consideração. Por exemplo, quando eu estou promovendo as políticas, né, e as estratégias, eu tenho que criar uma sinergia entre esses dois momentos, que é a estratégia e a política. Eu tenho que, por exemplo, levar em consideração qual é o meu produto, onde será distribuído, como é que acontecerão as promoções e os preços. Eu tenho que determinar quem são meus clientes potenciais, né? Eu tenho que ver a questão da competitividade do meu produto, da minha empresa em relação aos meus concorrentes. Eu tenho que observar também criar políticas junto com essas estratégias, que as finanças sejam bastante sadias, que o setor financeiro trabalhe com uma condição sadia, que não trabalhe no vermelho. Saber quais são os investimentos, recursos humanos que nós temos. Nós temos recursos humanos suficientes em quantidade, nós temos recursos humanos motivados, eles são qualificados, né? A atuação social da empresa, que é fundamental, né? O ambiente empresarial, nós queremos conversar um pouquinho agora com vocês, entrando num outro assunto, nós vemos políticas, estratégia, mas para que eu possa determinar a estratégia, eu tenho que analisar os ambientes, tanto interno, que é tudo que a empresa controla, e eu tenho que fazer análise dos pontos fortes e pontos fracos, como o ambiente externo, que eu tenho que fazer análise de 2 pontos, as ameaças e as oportunidades. Então, ele é composto por forças e instituições externas que afetam o seu desempenho. Como eu falei para vocês, o ambiente empresarial, o externo, ele tem uma força muito grande dentro da organização, porque ele determina o que a empresa pode ou não fazer, através dos seus vários elementos que o compõem. O elemento externo, ele atua sobre a empresa tanto positivamente como negativamente.
A análise do ambiente é um processo de monitoramento do ambiente organizacional para identificar oportunidades e riscos atuais e futuros que podem vir influenciar a capacidade da empresa. Pessoal, é o seguinte, dizem que os grandes empresários de nível, né, que estão no nível empresarial, esses caras, eles vivem negócio, então eles têm uma sensibilidade muito grande de captar, prever, antecipar alguns riscos que o ambiente externo pode oferecer. E também algumas oportunidades. Observe que a maioria das empresas, elas vinham crescendo do ano passado, 2019, e agora 2020, vinham crescendo. Com a pandemia, foi uma loucura. Nenhum empresário deu para prever, ter uma previsão que iria acontecer algo tão dramático e trágico como essa pandemia. Então, eu tenho que fazer uma análise, um acompanhamento desse ambiente empresarial, para que eu possa ter condições de ter informações, conhecimento, para tomar decisões de qual a melhor estratégia. Por exemplo, as empresas vinham crescendo, de repente surgiu a pandemia, isolamento, etc. Então, o que foi que as empresas fizeram no primeiro momento? Estabilizaram. Quando eu estou falando em grandes empresas, elas pararam de crescer, porque as indústrias continuaram funcionando. No entanto, as pequenas empresas, o comércio, com o isolamento, foi proibido o funcionamento dela. Olha que baque, olha que ameaça, olha que risco dessas empresas fecharem. Mas olha que oportunidade numa crise dessa. Você vai para o setor farmacêutico ou setor de supermercado, alimentos. O que esses caras estão ganhando dinheiro nesse momento é alguma coisa fora do comum, porque só ficou oficialmente aberto os supermercados e as farmácias, padarias, postos de combustível, caiu muito, porque mesmo estando aberto não tem muito fluxo de carro, portanto não tem muito consumo de combustível. Então, esse ambiente, ele causa oportunidades e ameaças. Para alguns, oportunidade, para outros, ameaças. Tem um ditado que diz, enquanto alguém chora, outro está vendendo lenço. Ou seja, toda crise, ela gera oportunidades e ameaças. Para alguns, oportunidade, para outros, ameaças. A análise das ameaças e oportunidades do ambiente empresarial deve se iniciar com o entendimento do ambiente geral da empresa. Então, quais são os elementos que estão no ambiente empresarial? As mudanças tecnológicas, você imagina, eu tenho uma empresa e eu tenho uma tecnologia, essa tecnologia é obsoleta, e o meu concorrente está com uma tecnologia altamente de ponta, bem uma moderna, atualizada. Eu vou ter dificuldade, então eu tenho que estar me preparando, buscando se não existe alguma mudança na tecnologia que eu utilizo para que eu possa adquirir ou não. Tendências demográficas, às vezes, por exemplo, um país, a quantidade de pessoas, a capacidade de compra, o seu poder aquisitivo, vê também a questão da idade dessa população, vê a questão da renda per capita, vê a questão da escolaridade dessa comunidade. Então, eu tenho que analisar nessas tendências demográficas. As tendências culturais, então, por exemplo, eu trabalho num país que eu tenho uma cultura X, então é mais fácil eu conhecer, mas imagina, eu trabalho aqui no Brasil, eu trabalho com proteínas animais, carne, tá? Eu trabalho com alimentos de proteínas animais. Se eu quero montar uma empresa minha lá na Índia, se essa proteína for de gado, for de bovino, eu vou ter dificuldade, porque lá a cultura deles não permitem o uso, boa parte deles não permite o consumo de carne bovina. Quais são as tendências culturais que movimentam aquele mercado? Então tem que ser analisado. Não só essa que eu dei como exemplo, mas outras. Clima econômico. Exemplo, imagine hoje o cenário econômico do mundo todo, não é só do Brasil, não. Uma pandemia dessas, empresas praticamente paradas, não estão gerando impostos, porque nem todo mundo está consumindo. Os impostos estão entrando menos no governo, tanto municipal, estadual como federal, e o que acontece? Vai chegar um momento, se isso não modificar, nós vamos ter um clima econômico de caos, porque os entes públicos não terão como realizar as atividades sociais, como, por exemplo, pagar funcionário público, pagar aposentados, né, pensionistas, pagar, por exemplo, pelo serviço médico hospitalar. Então,
eu tenho que analisar esse clima. No momento é um clima econômico muito complicado, porque é uma crise muito forte, sanitária, mas que leva o país para uma crise econômica igual ou de maior proporção do que a sanitária. Porque quando as pessoas passarem a não ter mais como consumir, porque não tem poder aquisitivo, vai virar um caos, se não for tomado medidas que possam. E quando eu tenho, por exemplo, uma economia em crescimento, isso favorece que eu tome medidas de promover estratégias que eu possa levar a minha empresa ao crescimento. São os dois lados, né? Condições legais e políticas, né? O que a lei estabelece? Por exemplo, numa pandemia, o isolamento determinou que todas as empresas de comércio fechem as portas. Então, a empresa está se sentindo ameaçada e vai ter que fechar as portas, porque se não fechar, vai pagar multas que, às vezes, a multa é maior do que o capital da empresa, né? E políticas, né? Então, os políticos, eles agem, infelizmente, no mundo todo, mas no Brasil também, numa condição muito eles pensam mais neles do que na população, mas eles tomam decisões que favorecem as empresas, algumas, e podem tomar decisões que podem trazer ameaça para essa empresa. Acontecimentos internacionais específicos, por exemplo, um país está crescendo, de repente surge uma crise no petróleo e os países que produzem petróleo diminuem a produção. Isso aumenta o valor do preço final dos seus derivados, óleo diesel, gás, a gasolina, etc, etc. Então, as empresas têm que estar preocupadas com isso. O diagnóstico estratégico, ainda falando sobre o ambiente, né, monitoramento, diagnosticar esse ambiente, ele corresponde a uma fase do planejamento estratégico em que a empresa busca conhecer, eu já falei, a real situação tanto do ambiente interno como do ambiente externo. Lembrem que o ambiente externo, a empresa não controla, que é onde eu vou tentar analisar oportunidades e ameaças. Já o ambiente interno, ela controla, que são os pontos fortes e os pontos fracos. Então, eu tenho que conhecer onde é que eu sou forte, onde é que eu sou fraco, onde é que eu tenho que melhorar, né? Então, o diagnóstico estratégico apresenta algumas premissas. Deve ser considerado o ambiente e suas variáveis relevantes no qual está inserida a empresa. Ora, minha empresa está inserida somente em Fortaleza. Eu tenho que ver o que esse ambiente me traz de oportunidade e de ameaça. Esse ambiente proporciona à empresa oportunidades que deverão ser usufruídas e as ameaças que deverão ser evitadas. Lógico, eu faço análise, descubro que isso aqui é uma ameaça, eu vou tentar me defender dessa ameaça. Eu descubro que isso aqui é uma possível possibilidade, se eu sou forte, tenho pontos fortes, eu tenho como absorver. Para enfrentar essa situação no ambiente externo, a empresa deve ter pleno conhecimento dos seus pontos fortes e fracos. Quando eu vou formular a estratégia, como é que eu faço? Eu pego as informações dos pontos fortes e fracos, pego as informações de ameaças e oportunidades, cruzo essas informações, crio um cenário e aí eu tomo a decisão qual a melhor estratégia a seguir. Exemplo, a minha empresa, um exemplo, hoje minha empresa é muito forte, tem muitos pontos fortes, tem alguns pontos fracos. O ambiente externo, ele é muito mais propenso às ameaças por conta da pandemia, e eu vou cruzar, como minha empresa é forte e essa ameaça é muito profunda, o ideal é que eu não faça opção por uma estratégia de crescimento, talvez de estabilidade ou de redução. É para isso que serve esse diagnóstico. Esse processo de análise interna e externa deve ser integrado, contínuo e acumulativo. É o que eu estou falando. Eu tenho informações do ambiente interno, ambiente externo, cruzo, e aí eu tomo a decisão. Aqui, como eu falei, nós temos pontos fortes no ambiente interno, pontos fracos, temos as oportunidades e as ameaças. Eu tenho que conhecer essas variáveis para poder tomar a decisão. E seria análise SWOT, né? Tenho aqui, forças são positivas, tenho oportunidades positivas, eu tenho fatores negativos, as fraquezas e as ameaças. O que eu faço? Eu cruzo essas informações, crio um cenário, por exemplo, eu tenho uma empresa forte, né, muitos pontos fortes, e tenho uma ameaça. Quando eu cruzo essas informações, eu crio um cenário. Qual o cenário? O ambiente externo, no momento, não é propício para futuros crescimentos, né, e síntese. Então, eu não vou formular uma estratégia de crescimento. Suponhamos que o ambiente não fosse de pandemia e o mundo estivesse em pleno crescimento. Seria importante, se eu sou forte e tenho a oportunidade, que eu faça uma opção por uma estratégia de crescimento mais agressiva, né?
Pessoal, eu trouxe aqui para vocês se darem uma olhada, um ambiente, isso aqui é uma mandala. Eu tenho um ambiente geral, que todas as empresas são obrigadas a se preocupar com a parte legal, política, econômica, tecnológica e social. Eu tenho um ambiente setorial operacional, e esse ambiente aqui não é o setor da empresa, não. Por exemplo, a FAT, a Uniateneu, trabalha com educação. A Pague Menos, farmacêutico. A Nova, com sapataria. Esse é um ambiente setorial. Então, nesse ambiente, eu tenho que me preocupar com o cliente, com a parte das forças internacionais, se eu estiver operando fora, meus fornecedores, meu mercado de mão de obra, né? Então, eu tenho um ambiente geral, externo, eu tenho um ambiente setorial ou operacional externo, mas eu tenho a organização, que é o seu ambiente interno. Aí sim, eu tenho a parte de produção, marketing, financeiro, pessoal, logística, comercial, etc. Nesse ambiente aqui interno é que eu vou descobrir, eu vou avaliar, diagnosticar, monitorar, fazer um monitoramento dos pontos fortes e fracos. E desse ambiente azul e branco, que é o ambiente externo, dividido em dois, geral, setorial, operacional, esse aqui eu vou ver as oportunidades e ameaças desses dois ambientes, que corresponde ao ambiente externo, ok? Então, o que seria um negócio? Ele é referido como um comércio, né, ou uma empresa que é administrada por pessoas para captar recursos financeiros a fim de gerar bens e serviços, e com isso proporcionar lucro. O negócio seria mais ou menos isso. Então, vamos ver o seguinte, esse negócio, para que ele funcione, eu tenho que determinar a missão, e essa missão é uma declaração do que a empresa pretende atuar no mercado, para atender às necessidades desse mercado, dos clientes. Então, a missão é a razão da existência da empresa. Para isso, esses critérios têm que ser suficientemente empreendedores para ter impacto sobre o comportamento da empresa. Então, essa missão ela tem que ser declarada de uma maneira tal que ela traga uma clareza para não só funcionários, mas para o mercado como um todo, um espírito empreendedor, que ela seja realmente bem definida, mais focado no sentido da satisfação das necessidades do cliente. Olha, o Kotler, ele diz que uma empresa, ela não é só vender produto e serviço. Ora, se não é só vender produto e serviço, seria o quê? Se toda empresa, ela entrega produto e serviço. Mas Kotler quer dizer o seguinte, que para você se situar no mercado, há uma necessidade de você ter um diferencial. E esse diferencial é exatamente atender à satisfação do cliente, atender à necessidade do cliente, né? Então, essa missão tem que ser caracterizada por isso, capaz de refletir as habilidades essenciais da empresa. Ora, no momento em que eu tenho um negócio, eu tenho que deixar bem claro quais são as minhas melhores competências, as habilidades, né, que a minha empresa tem, essas habilidades, competências essenciais. Competências são essas. Por exemplo, uma empresa tem um bom atendimento, tem um quadro de funcionários motivados e qualificados, tem um excelente processo, tem uma tecnologia de ponta. Isso são habilidades, são competências que vai fazer com que o negócio tenha sucesso. Então, assim, ela tem que ser bastante entendível, não só para o ambiente interno, mas para o ambiente externo. Tem que ser realista, né, e flexível. Não existe negócio que só faço isso e acabou. Isso não é bem assim, não. Porque se fosse assim, você imagina. Vocês lembram que a Kodak é uma empresa que lida com material de filmagem, etc, etc. Antes você tinha uma máquina fotográfica, que hoje só tem museu, que você usava filmes. Então você tinha de 6 poses, 12, 24, 18, etc. Você botava o fio, você batia a foto, sacava a foto e depois mandava revelar. Só que a tecnologia chegou e agora eu não preciso mais de filme. Eu tenho o que agora? Memória, né, na máquina. Então, se a Kodak mantivesse as máquinas dela produzindo filme, ela ia vender para quem? Se é muito mais cômodo eu bater numa máquina digital, por exemplo, eu vejo a fotografia, às vezes não saiu bem, está fora de foco, eu deleto, apago e bato outra foto. Então, assim, aconteceram mudanças que as empresas não podem ser rígidas, elas têm que ser flexíveis, o negócio. O exemplo dos computadores, antigamente você tinha disquete, hoje os disquetes
estão nos museus, não tem mais, né? Você ainda tem pendrive, hoje você tem HD externo, então você tem todo um processo que começa a fazer com que a empresa realmente o negócio seja flexível. E motivadores, né? Esse negócio tem que ser motivador, a missão tem que motivar. Postura estratégica da empresa. A escolha estratégica é disponível para as empresas em duas grandes categorias. Aliás, 3, certo? Nível corporativo, nível unidade de negócio e nível funcional. Então, vamos ver isso aí. As estratégias de nível corporativo, elas servem para todas as empresas. Então, por exemplo, a empresa resolve crescer na vertical. Esse crescimento vai ser para toda a empresa. A empresa resolve fazer uma fusão, né? Ela vai fazer a fusão, então envolve toda a empresa. As estratégias de nível corporativo, elas podem ser de concentração, estabilidade, crescimento, fusão, joint ventures, alianças estratégias e de redução. Mas existem as estratégias que são exclusivas de unidades de negócio, certo? Essas, por exemplo, o que seria unidade de negócio? É uma empresa que tem uma missão, uma visão, tem um mercado próprio, tem concorrentes próprios. Vamos pegar aqui o exemplo do Grupo Edson Queiroz. O Grupo Edson Queiroz, ele tem a Unifor, ele tem o Sistema Verdes Mares, eles têm a Indaiá, tem Cimento, eles têm a Esmaltec. Cada uma dessas empresas corresponde a um negócio, uma unidade de negócio. E cada uma delas tem uma estratégia própria para ela. Mas o Grupo Edson Queiroz, ela tem estratégias de nível corporativo, que serve para todas essas unidades. E o terceiro nível é o funcional, que é quando uma empresa tem, no seu ambiente interno, ela tem vários departamentos. Ela tem o jurídico, ela tem a produção, ela tem marketing, RH, tem logística, ela tem comercial. Cada um desses departamentos, eles têm que trabalhar, eles têm que desenvolver seus processos, todos visando atender um objetivo geral da empresa, mas deverão estar, cada departamento desse, alinhado às estratégias de nível de negócio. Vamos ver lá na frente que as estratégias de nível de negócio, de unidade de negócio, elas podem ser em estratégia de custo baixo, estratégia de custo baixo diferenciação, estratégia de diferenciação. Uma empresa que faz uma estratégia de diferenciação, todos os seus departamentos, elas têm que estar voltados para essa estratégia. Um exemplo, uma estratégia de nicho de diferenciação. A Ferrari, que todos nós conhecemos, aquele carrão Ferrari, é uma empresa que trabalha com diferenciação, um carro altamente diferenciado para um grupo de pessoas, um grupo seleto de pessoas. Nem todo cidadão no mundo tem $2 milhões para dar num carro desse. Então, o que é que acontece? O departamento de compras dela vai ter que comprar produtos de alta qualidade, porque a estratégia de unidade de negócio deles é diferenciação. Já, por exemplo, custo baixo, vamos pegar aqui o Centro Fashion, antigo Beco da Poeira. Ali eles trabalham com custo baixo. Os produtos dele não tem muita diferenciação, são muito parecidos, os preços são parecidos, o investimento é baixo. Então, para cada estratégia de unidade de negócio, as estratégias funcionais, ou seja, de cada departamento, terá que seguir a orientação da estratégia de unidade de negócio. Então, o cenário, a elaboração do cenário, é aquilo que eu falei. Eu tenho, por exemplo, as informações do ambiente interno, do externo, cruzo, e eu crio um cenário, eu crio uma possibilidade para que eu possa tomar uma decisão em cima dessa possibilidade. Então, vamos ver aqui. Tem duas abordagens. A projetiva, quando eu tenho um passado, eu tenho um presente, e eu vejo o futuro. Então, vou planejar dentro dessa perspectiva somente que um futuro que eu acredito que seja. Na prospectiva, eu tenho um passado, um presente, mas geralmente eu estabeleço um exemplo aqui, 3 cenários. Um futuro mais provável, né? Um futuro assim que é quase certo. Eu tenho um que é provável e um menos provável, ou seja, eu posso ter um futuro, eu posso ter um cenário para o futuro positivo, eu posso ter um parecido com o que eu tenho hoje e eu posso ter um negativo. Então, eu projeto 3 cenários para que dessa possibilidade, quando eu começar a implementar as estratégias, eu poderei planejar em cima desses 3.
As macros estratégias correspondem às grandes ações, caminhos, né? Ou seja, para toda a empresa, né? Eu tenho, por exemplo, uma empresa a nível estratégico, eu vou adotar estratégias para toda a empresa, que mude o futuro da empresa, que leve a empresa a uma situação de uma postura diferente do que é hoje. E para isso eu preciso de macropolíticas que estejam orientadas para essas estratégias que foram pré-estabelecidas. Nós vamos entrar agora, pessoal, no capítulo 3, que fala sobre... Nós vamos ter que ver agora, apresentar os conceitos, princípios da parte de tipo de planejamentos, abordagem, controle e avaliação de acordo com os planos estabelecidos, missão, análise interna e externa, que a gente já viu pouco lá no momento passado, e apresentar outra alternativa de estratégica para a adoção da empresa. Então, vamos lá. O planejamento é um conjunto de mecanismos sistêmicos que utiliza processo metodológico, que define e estabelece metas. Então, nós temos aqui, nível estratégico, decisão de planejamento estratégico, nível tático, decisão de planejamento tático, e nível implemento operacional, onde eu vou ter esse estratégico, é que ele vai fazer a macroestratégia. Ele vai decidir qual o melhor caminho da empresa seguir. Esse nível tático, nós vamos ver um por um. Esse nível tático, ele vai desdobrar essas estratégias em planos, em projetos, para que o operacional realize. Essa é a grande estrutura de um planejamento estratégico. Então, nós temos como o segundo plano aqui, porque o primeiro nós já falamos muito, que é o estratégico, planejamento estratégico, nós vamos falar do tático. Esse tático, ele está relacionado com os objetivos de curto prazo. No estratégico, é longo prazo, tá? E as ações que afetam apenas um determinado público da empresa. Pode ser, inclusive, um departamento. Tem como principal objetivo otimizar determinada área e não toda a empresa. No planejamento estratégico, ele pensa a empresa como um todo. O tático vai desdobrar isso em departamentos, sendo desempenhado por níveis organizacionais intermediários, que são gerentes executivos, né? Às vezes, dependendo da estrutura, organograma da empresa, vai até a diretoria. Tudo depende de como a empresa define esses níveis. Em um terceiro nível, nós vamos encontrar o planejamento operacional. Por sua vez, pode ser considerada a formalização das metodologias de desenvolvimento e implementação estabelecida. Ora, você tem o nível estratégico que pensa, você tem um nível tático que vai desdobrar essa decisão em projetos, em ações, em atividades, e o operacional vai lá e vai chegar e desenvolver esses planos, de acordo com o que o planejamento tático estabeleceu. Então, aqui só para facilitar, eu tenho um nível institucional, tenho um planejamento estratégico. Aqui é o pensante, é o que pensa a empresa toda. Eu tenho no nível intermediário o tático, né? Ele vai traduzir e interpretar as decisões estratégicas em planos concretos, em projetos, em ações, né? Para níveis de departamento. Cada departamento vai determinar que planos, que ações, que atividades irá realizar para atingir o objetivo que foi estabelecido pelo planejamento estratégico. E aí ele vai, quando chega no operacional, esses planos táticos que foram desdobrados lá do estratégico, eles vão desdobrar e vão fazer o quê? Vão criar tarefas, funções, atividades para poder fazer com que as atividades ocorram. Ainda facilitando aqui, eu tenho o estratégico, alta administração, visão da empresa, forte orientação externa, foco ao longo prazo. Olha aqui, no estratégico, no terceiro nível da alta administração, visão da empresa, uma visão geral da empresa, forte orientação para o externo. É ele quem tem a obrigação de conhecer as ameaças e oportunidades, de tentar descobrir se ele faz de formas, né? Pode ser por consultores, pode ser através de leituras oficiais, de boletins, etc., ou comunicados, foco ao longo prazo, objetivos gerais e planos genéricos. Então, a empresa resolve crescer, fazer um crescimento horizontal, né? Então, é bem genérico. Quem vai dizer como é que esse planejamento de crescimento vai acontecer são os gerentes aqui a nível tático, intermediário. Está colocado aqui gerente, mas dependendo da empresa, às vezes no tático,
porque aqui pode ser gerentes executivos ou gerentes de linha, né? E também alguns diretores, não necessariamente. Então, nós temos uma visão por unidade de negócio ou departamento. Aqui eu tenho uma visão geral da empresa, foco ao médio prazo, aqui eu vou ter longo prazo, definição das principais ações por departamento. E no operacional eu vou ter aqui chefes, supervisores, encarregados, líderes, visão por trás das tarefas de rotina, é o fazer mesmo, é o pegar na massa, foco ao curto prazo, né, que é o tático é médio e o estratégico é longo, definição de objetivos e resultado bem específico. O operacional ele tem que entregar agora o resultado desse planejamento, mas em forma concreta, ok? O planejamento tático é de responsabilidade dos níveis organizacionais intermediários, isso nós já falamos. As diferenças mais importantes do planejamento tático são nível de decisão. Esse nível de decisão, o planejamento é decidido e desenvolvido nos escalões médios da empresa, ou seja, intermediário. Decisão temporal, ele é de médio prazo, só estou reforçando. E amplitude de efeito, as decisões envolvidas no planejamento tático abrangem parte da empresa, isso é, amplitude departamental ou áreas funcionais. Você pode chamar numa empresa departamento de produção, departamento de marketing, financeiro, logístico, mas pode chamar a área funcional da produção, vai depender de empresa para empresa. O importante é que você entenda que a amplitude dele não é para toda empresa, o tático, é para departamentos, para setores, para áreas funcionais. Só que ele vai pegar o planejamento estratégico e vai desdobrar para cada um desses departamentos. E aqui nós temos, né, plano de marketing, por exemplo, plano de produção, né, o plano estático, de pessoas, como é que nós vamos treinar, capacitar pessoas, aumentar a produtividade, etc. Planos financeiros, como é que eu vou fazer para reduzir custos, aumentar o lucro, né, etc, etc. Então, isso aqui é um exemplo de um planejamento tático. Eu tenho um planejamento estratégico, o tático vai dividir para cada departamento, para cada área funcional. Já o planejamento funcional, ele deve contar com alguns detalhes. Por exemplo, os recursos necessários para ser desenvolvido e implementado. Isso é fácil de entender. Tanto o estratégico como o tático, ele tem que oportunizar ao planejamento operacional condições, recursos para que ele possa operar. Deixa eu dar um exemplo bem fácil de entender. Você trabalha numa empresa e o seu chefe lá, o seu líder, diz, eu quero que você me entregue um relatório digitado. Você, tudo bem, mas eu vou digitar onde se eu não tenho um terminal de computador? Então, para que a empresa possa te cobrar algo, ele tem que te dar recursos para você poder desenvolver e implementar o seu trabalho. Então, no planejamento operacional, a empresa ela tem a obrigação de fornecer recursos suficientes para que o operacional possa realizar suas atividades. O procedimento básico a ser adotado, né, tem que ser definido nesse planejamento quais são os procedimentos, os resultados finais esperados têm que estar ali, né? Então é importante que você estabeleça isso no planejamento, os prazos estabelecidos e quem são os responsáveis por execução e implementação. São pontos, assim, digamos, fundamentais para que tenha um bom planejamento operacional. O planejamento operacional preocupa basicamente com o que fazer e com como fazer no nível que as tarefas são executadas. Isso é importante. Esse planejamento ele tem que deixar bem claro o que vai ser feito e como será feito. Outro aspecto, apesar de ser heterogêneo e diversificado, os planos operacionais podem ser classificados em 4 tipos. Planos relacionados com métodos, denominados procedimentos, tem que estar no planejamento, como vai acontecer, como serão os métodos, quais são a metodologia ou a metodologia que será utilizada, né? Quais são os procedimentos, como isso vai realmente ser operacionalizado. Planos relacionados com dinheiro, denominados orçamento. Os orçamentos, eles têm que estar bem claros. Não se faz nada numa empresa sem recursos, então tem que ser muito claro no planejamento a parte orçamentária. Plano relacionado ao tempo, então a programação, e relacionado ao comportamento, que são os regulamentos, as leis, as normas que têm que serem bem estabelecidos. Aqui eu tenho, só para facilitar como exemplo, o estratégico, planejamento estratégico, ele pensa para o futuro, o tático, planejamento de mercado, financeiro, produção, RH e planejamento da organização. O operacional,
plano de lançamento de novos produtos, né, plano de investimentos de ativos permanentes, plano de fluxo de caixa, etc. No produção, plano de capacidade da produção. Então, são vários planos, são várias atividades que cada um desses níveis terão que desenvolver. O controle e a avaliação do planejamento, nós já falamos um pouco. Esse controle é um tipo especial de controle organizacional que faz um monitoramento e avalia os processos da administração estratégica. Para quê? Para garantir o funcionamento adequado. Isso é muito claro. Então, tudo o que ocorre dentro de uma organização é fundamental que você tenha um controle. E aqui ao lado vocês vão ver aqui, ó, controle estratégico, empresário, gestão com base nos riscos e governança. Então, aqui é só um exemplo de como esse controle estratégico, a avaliação vai acontecer. Fase 1, eu tenho que mensurar, eu tenho que medir o desempenho da empresa. Depois, eu tenho que comparar esse desempenho com desempenho obtido com o objetivo que for estabelecido, né? Eu tenho que ter parâmetros. É aquela velha história. A pessoa chega para você e diz assim, você é gordo ou é magro? Aí você fala, não sei. Mas se ela disser assim, fulano, você é gorda ou é magra em relação a ciclano? Aí você pode dizer, não, eu sou magro porque ela é muito mais gorda que eu. Ah, você é mais alto ou é mais baixa? Você é alto ou é baixa? Não sei. Mas quando eu tenho, aí eu comparo o Francisco e o João. O João é mais alto do que o Francisco, aí você tem como dizer sim ou não. Mas se você pergunta para alguém sem ter parâmetros, não tem compreensão. Então, eu primeiro tenho que medir o desempenho da organização, eu pego esses resultados e comparo com os parâmetros, com os indicadores, com as metas que foram estabelecidas. E depois eu elaboro o fato da causa-ação. Então, o que aconteceu? Foi o que foi planejado? Não. Então, por que isso não aconteceu? Qual foi o fator que levou a não acontecer essa fase, ou esse processo, esse objetivo? A função de controle, né, ele tem que se preocupar, né, pode ser utilizado para se preocupar com instrumentos administrativos para corrigir ou reforçar o desempenho apresentado, muitas vezes dentro do que vai, porque a parte do controle, da avaliação, ele passa por todos os passos, desde a formulação do propósito, intenção da empresa, missão, visão, abrangência, princípios e valores, desde o monitoramento do ambiente interno e externo, ele passa pela formulação, esse controle, né, que eu estou falando, de avaliação, pela formulação da estratégia e pela implementação. Então, ele tem que corrigir ou reforçar o desempenho que está sendo apresentado. Ou seja, ele vai reforçar para que todo o planejamento ocorra dentro do esperado. Informar sobre as necessidades de alteração nas funções administrativas, de planejamento, organizar e direção. Muitas vezes há uma necessidade de você propor alguma mudança. Se está ali controlando, você avalia que aquilo não está bem, você vai lá e propõe mudanças, alterações. Proteger os ativos da empresa, financeiro, tecnológico, humanos, contra furtos, roubo e desperdício. Muitas vezes a empresa perde recursos não só por furtos ou roubos, né? Ela perde por uma questão de má eficiência. Lembra que a gente falou lá no início, a empresa tem que ser eficiente, eficaz para ter efetividade? Então, os desperdícios podem levar... Então, o controle ele vai ter essa capacidade de observar e propor mudanças. Garantir a manutenção ou aumento da eficiência, eficácia e efetividade na concepção dos objetivos, desafios e metas. Então, para que a empresa tenha efetividade, que é a junção da eficiência com eficácia, o controle tem que estar atento a isso. De todos, esse controle estratégico passa por todas as áreas, inclusive controle de risco, controle de qualidade, controle de processo, gerenciamento de processo, gerenciamento de qualidade, tudo isso passa nesse controle. Informar se os programas, projetos, planos de ação estão sendo desenvolvidos de acordo com o pré-estabelecido. Ora, de repente você começa um plano, um projeto, e por algum motivo o projeto é desviado, o objetivo dele. Então, o controle estratégico, esse grupo que vai ficar responsável por esse controle, ele vai evitar que haja essas distorções. Informar se os recursos estão sendo utilizados da melhor forma possível. Claro, né? Fase do processo, né, do controle. Primeiro, estabelecimento dos padrões ou critérios. É importante que seja estabelecido quais são os padrões e critérios que serão utilizados para avaliar, para controlar. Avaliação do desempenho organizacional, para obter dados. Então,
a respeito de como os planos estão sendo executados. Essa avaliação é fundamental. Comparação do desempenho ao resultado, aquilo que a gente falou. O que foi que eu colhi do resultado da empresa? O que nós tínhamos planejado? Bateu? Faltou alguma coisa? Ou avançou? Foi melhor do que eu tinha planejado? Então, você tem que fazer essa comparação. E propor ações corretivas. De repente, uma ação, um projeto não está bem, você percebe aquilo ali e você propõe ações corretivas para o desempenho. Seria isso, você estabelece os objetivos e padrões, você avalia o desempenho atual, compara e toma ações corretivas. Avaliação de desempenho. Quando a avaliação de desempenho junto ao seu resultado organizacional, ela é o seguinte, é o julgamento, juízo ou veredito comumente utilizado na administração. Tem como base algumas referências como um padrão, um indicador ou uma métrica. O que é isso? Para que eu possa fazer uma avaliação, eu tenho que ter parâmetros. Então, eu sou obrigado a ter padrões, ter indicadores, né? Ter, por exemplo, uma métrica, ter uma medida lógica para que eu possa fazer essa comparação na avaliação do desempenho. Aqui eu tenho um quadro que eu trago, por exemplo, se há consistência tanto interna como externa. Por exemplo, consistência interna, capacidade da empresa, consistência externa, consumidores, riscos envolvidos financeiros, horizonte de tempo, impacto recebidos e exercidos a curto prazo, médio e longo prazo, recursos da empresa, dos fornecedores. Eu tenho que ter uma condição de planejamento, eu saber se ele tem consistência com todos esses fatores aqui alencados. Consistência interna, externa, riscos envolvidos e horizonte de tempo. Nós estamos já quase terminando. A dinâmica alternativas. As empresas têm que ter alternativas e estratégias. E essas estratégias são um conjunto de decisões que dependerão dos recursos, das competências, da tecnologia, da estrutura da empresa e, consequentemente, a ação mais adequada para o alcance dos objetivos. Então, para que você possa estabelecer o objetivo empresarial, essa estratégia tem que ter condições estruturais para responder a esses objetivos. As estratégias, como eu falei anteriormente, ela pode ser corporativa, unidade de negócio e funcional. A corporativa é aquela que atinge os objetivos e os interesses de todo o negócio da empresa, que atua em diversos ramos de negócio, como, por exemplo, o Pão de Açúcar, ele tem supermercado, né? Açúcar, Pão de Açúcar e Extra, ele tem o açaí, ele tem o Extra, tem postos de gasolina, tem drogaria, ele tem várias unidades de negócio. Então, quando ele toma uma decisão, estrategicamente, uma decisão corporativa, envolve todas essas unidades de negócio. Ela é para a empresa toda. Os executivos precisam ter, em termos corporativos, tomar decisões, seguinte decisões. Em que tipo de negócio a empresa deve atuar? É uma decisão fundamental para que ele possa tomar uma decisão de uma estratégia corporativa. Quais são os objetivos de cada ramo do negócio? Como devem os recursos ser alocados para a realização desses objetivos? Então, nas estratégias corporativas, que é aquelas que eu falei para vocês, eu tenho estabilidade, eu tenho uma estratégia de concentração, quando trabalho só com única linha de negócio, eu tenho estratégia de crescimento horizontal, vertical, diversificado, e etc. Eu tenho estratégias de joint venture, eu tenho estratégia de fusão, eu tenho estratégia de aliança estratégica e estratégia de redução. Aqui são as estratégias que eu já até falei para vocês, só repetir, só para lembrar. Estratégia de sobrevivência, estratégia de manutenção, de crescimento e desenvolvimento. Então vamos lá. As estratégias de nível de unidade de negócio, lembre que a unidade de negócio é uma empresa que faz parte de uma organização. Então, a FAT, por ela trabalhar só com uma linha de negócio, a organização é a mesma unidade de negócio. Mas o Grupo Edson Queiroz tem várias unidades de negócio. Tem a Sema Verdes Mares, ele tem a Unifor, tem a Indaiá, tem várias unidades de negócio. É a denominação que se dá a uma empresa de um grupo de empresas, ou a uma divisão de uma grande empresa que atua num ramo particular, diferente dos ramos em que atuam as outras empresas. Ou seja, essa empresa ela tem que ter a unidade de negócio, tem que ter uma missão própria, concorrentes próprios, negócio próprio, fornecedores próprios, né? As decisões mais importantes desse modo são as seguintes: qual a estratégia para competir nesse mercado específico?
Então, por exemplo, a Unifor, quando ela foi estabelecer a sua estratégia de unidade de negócio, ela falou, qual que é a melhor estratégia para que eu possa trabalhar nesse ramo de educação? Que produto e serviço eu vou oferecer? Eu vou trabalhar, por exemplo, na área de conhecimento de humanas, na área de conhecimento de, por exemplo, saúde, e aí ele tem que determinar que produtos e serviços serão ser oferecidos. E se esses produtos serão de custo baixo diferenciação ou diferenciação. Que clientes serão prioritários? Então, por exemplo, se eu trabalhar com custo baixo, eu vou ter um segmento, um nicho de clientes. Se eu trabalhar com diferenciação, eu vou trabalhar com clientes diferenciados, que estão dispostos a pagar muito caro. Como deverão ser os recursos ser distribuídos dentro do negócio? Vai depender exatamente de que estratégia de unidade eu estou falando. Aqui nós temos a estratégia de unidade de negócio, chamada genérica, porque elas servem para qualquer tipo de negócio. Por exemplo, uma empresa que trabalha na informalidade, ela faz a opção de uma estratégia de negócio. Pode até ser aquela genérica, porque ela nem conheça. Um cara que vende, um ambulante que vende pipoca lá na pracinha, esse cara faz uma estratégia de nicho de custo baixo. Ele não necessariamente sabe, mas ele faz. Então, as estratégias, olha, nicho de custo baixo, nicho de diferenciação, nicho de custo baixo de diferenciação. Essas três primeiras servem para empresas de pequeno porte. As estratégias de custo baixo, diferenciação e custo baixo de diferenciação são para grandes empresas que têm mercado, são empresas que estão no mundo todo, são empresas que dominam o mercado num determinado condição. E as múltiplas é quando uma unidade de negócio ela faz mais de uma dessas estratégias. Deixa eu dar um exemplo aqui. A Latam, ela faz estratégia de nicho de custo baixo, diferenciação, e faz estratégia de nicho de diferenciação. Como assim? Quando ela tem um voo, vamos dizer, Fortaleza-Dubai, certo? Esse voo, ela faz uma parte do avião, ela vai chamar de econômica. Então, o valor da passagem dela é bem mais barato, talvez R$15.000 para Dubai. 11 mil, 6 mil, depende da estação, alta ou baixa estação. Vamos botar aqui R$10.000. Ok. Os assentos são pequenos, o serviço que é servido a bordo, ele é muito básico, são sanduíches, refrigerantes, às vezes uma cerveja, uma coisa assim. Mas nesse mesmo voo ele tem uma parte lá reservada de primeira classe, que a viagem custa entre 25 e 30 mil reais, aonde as poltronas não são nem poltronas pequenas, são poltronas enormes, que você deita, que você tem um serviço de uísque, que você recebe alimentação. Então, é uma estratégia de nicho, é um pequeno grupo diferenciado. Já na econômica, não. Na econômica, ele vai oferecer um serviço diferenciado, que é a aviação, mas de baixo custo, né? Então, quando uma empresa como a Latam faz esse serviço, nós vamos dizer que é uma estratégia múltipla, porque ela trabalha com mais de uma dessas estratégias. E as estratégias funcionais, como eu disse para vocês, são as estratégias que cada departamento tem que operar, mas baseado nessa estratégia aqui, né, em qualquer uma dessas estratégias. Por exemplo, na estratégia de nicho de custo baixo, vamos pegar aqui um daquele box lá do Centro Fashion, né, do antigo Beco da Poeira. O cara que produz aquele calça jeans para vender por 80, 90 reais, 70 reais, ele tem, o departamento de compra deles tem que fazer uma estratégia de custo baixo. Porque não tem sentido ele vender uma calça por 80 reais e comprar, por exemplo, 1 metro de jeans a 300 reais. Como é que ele vai poder vender a 70, 80 reais a calça? Vamos pegar a nicho de diferenciação, aquele exemplo que eu dei da Ferrari. A Ferrari, ela é altamente diferenciada. Então, o departamento de compra delas, a produção diz, olha, eu estou precisando de 4 rodas para esse carro aqui. Aí o departamento de compras vai e compra rodas de ferro. Matou o carro. Tem que ser de liga de carbono, tem que ser uma coisa altamente diferenciada, porque o produto dele é diferenciado. Em cada setor desse, dentro da empresa, vai trabalhar de acordo com a estratégia genérica, ou seja, de unidade de negócio, que a empresa adotou. Então, as estratégias funcionais, ela tem essa característica de se aliar, de criar uma situação
que toda a sua operação vai estar alinhado com as estratégias de unidade de negócio. Então, quem são essas áreas? Nós temos aqui administração de compras, nós temos produção e operação, finança, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos, sistema de informação, marketing. Então, todas essas áreas, elas irão fazer com que a empresa se desenvolva, mas baseado nas estratégias genéricas de unidade de negócio. E aqui só para facilitar, por exemplo, tipo de operações, um projeto de longa duração e baixo volume, uma construção de uma casa, ela demora, mas é só um volume, é aquela casa, não é só aquele produto. Em serviços, desenvolvimento de software, unidade ou lotes, curta duração e baixo volume, impressos personalizados, tradução de livros. Tradução de livros, você tem uma certa curta duração, mas é um volume muito alto, e assim por diante, né? E aqui nós terminamos, desejamos a vocês uma boa prova e tenham um bom dia.